Segundo livro dos Reis, capítulo 22. Nós vamos ler os versículos 8 a 10, inicialmente. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 8 até o versículo 10. A palavra de Deus diz assim: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Por enquanto, até aqui, a leitura da palavra de Deus. Estou falando sobre o significado da fé reformada ou da teologia reformada, o que isso significa. Eu não sei quantos pensam na teologia reformada, na fé reformada, na própria reforma lá do século XVI, como um verdadeiro reavivamento. Mas é exatamente isso, o que a reforma no século XVI foi. Um reavivamento bíblico, um reavivamento verdadeiro que produziu transformações nas pessoas que redescobriram a palavra de Deus, redescobriram a Bíblia, e assim essa redescoberta da palavra de Deus começou a produzir efeito na vida pessoal, no culto, na religião e no mundo. A igreja reformada, na verdade, já passou por 4 grandes avivamentos na história. O primeiro foi esse mesmo do século XVI, o grande reavivamento pela palavra de Deus. No século XVII, aconteceu outra espécie de reavivamento na teologia ou na igreja reformada, que foi justamente o reavivamento dos puritanos, que produziram a Confissão de Fé de Westminster e importantes documentos teológicos que até hoje norteiam a vida de muitas igrejas no mundo inteiro, inclusive da Igreja Presbiteriana do Brasil. No século XVIII, novamente, um grande reavivamento através de homens reformados como Jonathan Edwards, como Charles Wesley, como George Whitefield. Um despertamento que levou à reconsagração da vida, da piedade, da oração. O século XIX também viu um novo reavivamento entre os reformados, esse produzindo missões que levaram o evangelho às nações que ainda não tinham a igreja reformada ou protestante. Foi desse reavivamento no século XIX nos Estados Unidos que Simonton veio ao Brasil. Ele foi alcançado por esse movimento lá e então desafiado a trazer o evangelho ao Brasil. Outros foram para a Colômbia, para a Coreia, para a China, para tantos países do mundo. A igreja reformada sempre entendeu, meus irmãos, que sem o poder de Deus, sem a vida divina, digamos assim, correndo nas veias da igreja, ela se torna uma instituição fraca, burocrática, suscetível de todo tipo de erros, especialmente os erros pela omissão. Por outro lado, a igreja reformada nunca compreendeu que o avivamento possa ser produzido por nós. O avivamento é uma obra da soberania de Deus, é uma prerrogativa divina, que, no entanto, nós temos responsabilidade de participar, porque cabe a nós orar por isso, cabe a nós desejar isso, ansiar por uma verdadeira transformação do coração, inicialmente, sempre pessoal, depois do grupo, depois da comunidade da igreja, depois para o mundo, portas afora, até alcançar a cidade, até alcançar outros lugares distantes. É assim que, historicamente, a igreja reformada se espalhou através de grandes ações divinas no meio dela. Por avivamento, nós não queremos dizer que acontecerão coisas escandalosas na igreja,
manifestações espirituais suspeitas, de procedência duvidosa, de origem confusa, ou a perda do controle emocional. Não é isso que se define biblicamente por avivamento. O verdadeiro avivamento sempre é um retorno à palavra de Deus. Uma reconsagração da vida. Uma nova ênfase em ministério, em dedicação, em serviço. É um entregar-se mais pleno ao Senhor, desfrutando de uma atuação mais poderosa do Espírito Santo no coração, na mente e nas mãos, que precisam trabalhar, produzir coisas dignas de um verdadeiro avivamento. Sempre o avivamento leva as pessoas ao serviço, à santidade, ao testemunho. Sem essas coisas, não há verdadeiro avivamento. É cópia, é imitação, é falso. No contexto do rei Josias, que nós lemos a passagem agora há pouco, a igreja, podemos chamá-la, em Israel, havia chegado ao seu momento mais terrível de apostasia. Josias teve como seu pai o rei Amon e como seu avô o rei Manassés. Dois dos piores, dos mais terríveis da história de Israel. Esses reis, Manassés e Amon, permitiram que o povo mergulhasse numa idolatria total. Eles deixaram que tudo o que havia nas religiões ao redor, dos povos ao redor, adentrassem o templo de Israel, se estabelecessem ali dentro. A tal ponto chegou a apostasia em Israel nos dias dos reis Manassés e Amon, que a lei, o próprio livro da lei, não era mais conhecido por ninguém. O que impressiona é justamente o modo como o livro da lei foi descoberto ou redescoberto através de uma reforma do templo. Por décadas, o templo de Israel ficou abandonado durante o reinado daqueles reis ímpios e perversos. Então, Josias, um rei piedoso, um rei que desde os 8 anos de idade começou a reinar em Israel, em Judá, e buscou ao Senhor, não andou nos caminhos do pai nem do avô, mas andou nos caminhos do outro antepassado nobre dele, Davi. E então ele começa a reconstruir o templo de Israel, a reformar, ele arrecada dinheiro, ele pede que as pessoas participem, e vamos reformar o templo que ficou abandonado por tanto tempo aqui na nossa Jerusalém. No momento em que eles estão, então, tirando os escombros, reformando, reajeitando as coisas, eles descobrem um livro dentro do templo, um livro perdido dentro do templo. E nem mesmo aqueles homens que estão fazendo a reforma, que estão cuidando do templo, sabem do que se trata. E então, eles vão entregando às autoridades para que verifiquem. Por sua vez, essas autoridades levam o livro ao rei. E é no momento quando se é lido diante do rei este livro que então vai acontecer uma grande reforma, um grande reavivamento bíblico. E é isso o que a verdadeira reforma é. Ela é um reavivamento bíblico. Uma restauração da ordem das coisas, mas de acordo com a palavra de Deus. E aí nós encontramos 5 atitudes de Josias aqui. 5 atitudes que resumem, traduzem muito bem o que é um verdadeiro reavivamento bíblico, o que é a verdadeira teologia reformada, o que é viver a teologia reformada na sua essência e na sua plenitude. Veja que a primeira reação de Josias, o rei, quando chega até ele o livro da lei, quando leem perante ele o livro da lei, é justamente uma atitude de arrependimento. Observe mais uma vez o versículo 10 diz: relatou mais o escrivão Safã ao rei dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Está aqui o livro. E Safã o leu diante do rei. Verso 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei,
rasgou as suas vestes. Esse ato hebraico, judaico aqui, de rasgar as vestes, como os irmãos bem sabem, é uma atitude de profundo arrependimento. Em Israel, as pessoas rasgavam as roupas, rasgavam as vestes, quando elas se sentiam num estado de humilhação, quando elas percebiam que precisavam, na verdade, passar por um estágio, por um período de grande humilhação. Então é uma atitude de humilhar-se. Quando eles rasgam as vestes, estão dizendo assim, como é que nós deixamos as coisas chegar nesse ponto? Como é que nós permitimos que tudo chegasse num estágio tão lamentável? Então, o ato de rasgar as vestes significa dizer, eu estou profundamente preocupado com o que eu estou vendo, com o que eu estou ouvindo. Mas a reforma começa em mim. Não nos outros. Começa em mim. Em primeiro lugar, sempre em mim. E então o rei, ele mesmo, rasga as suas vestes diante do Senhor. Sempre esta é a primeira atitude que uma redescoberta da Bíblia, uma redescoberta da palavra de Deus produz nos seus leitores, se eles têm ouvidos para ouvir. Se é que eles não leem apenas por tradição, ou se é que eles não leem apenas por conhecimento, mas se eles leem, querendo de fato que essa palavra, que essa Bíblia, que essa Escritura produza transformações, sempre eles vão passar, em primeiro lugar, por um profundo período e sentimento de arrependimento. E as coisas não é difícil de entender. Porque você tem a Bíblia dizendo, o certo é isso, o certo é isso, o certo é isso. E aí então você olha para a sua vida e diz, não está nada certo. Está tudo diferente. O padrão é assim, mas a minha vida não está de acordo com esse padrão. Deus é santo, mas não há santidade em mim. Deus exige essas coisas de mim e eu não estou oferecendo essas coisas a Ele. Por sua vez, então, e é por isso que o reavivamento é algo de Deus e não do homem, o que se produz é uma profunda convicção de pecado. E se tem coisa que falta, de uma forma geral, na igreja contemporânea, é justamente convicção de pecado. Porque a nossa tendência é ler o texto bíblico, é ler essas coisas todas e pensar, não é bem assim. E pensar, mas vai ver que Deus assim não está tão preocupado com essas coisas. Deus é amor. Já que Ele nos ama, Ele está disposto a tolerar tudo que a gente faz. Então nós temos um sentimento estranho, não do espírito, mas humano, quem sabe até maligno, que diz, no fim dá tudo certo. Mas, à luz da palavra de Deus, nem sempre, no fim, dá tudo certo. Porque as consequências podem ser terríveis. Porque Israel estava vivendo já, Jerusalém estava vivendo já décadas de juízo de Deus sobre eles. E mesmo esse grande reavivamento que acontece através de Josias, só vai postergar um pouco o juízo que Deus vai executar, que será o exílio de Babilônia. O que acontece é que não vai acontecer nos dias de Josias, porque ele se dedicou, porque ele se consagrou ao Senhor, porque ele se arrependeu, porque ele buscou o Senhor. Então o Senhor disse, nos seus dias eu não vou fazer aquilo que eu já anunciei que eu ia fazer, que é o exílio de Babilônia, mas depois que você dormir com seus pais vai acontecer. As consequências, chega um período, chega um momento, meus irmãos, que os nossos atos já não podem mais ser revertidos. Que necessariamente as consequências virão. Por isso,
Quanto mais cedo, quanto antes há arrependimento, menos probabilidade de juízo e de consequências. Em segundo lugar, o verdadeiro redescobrimento das Escrituras, da palavra de Deus, produz um desejo de conhecer mais esta palavra. Primeiro, arrependimento. Segundo, quero conhecer mais. Quero saber mais a respeito. O rei Josias faz justamente o quê? Ele manda que as pessoas que redescobriram a Bíblia para ele, agora procurem uma profetisa na época. O modo como Deus falava era através dos profetas. A revelação não estava completa ainda. Então ele manda que se consulte a profetisa Hulda, que mora na parte baixa de Jerusalém, para que ela confirme se o que ele leu é isso mesmo. Ele lê, ele percebe que Deus exige uma coisa, o povo está fazendo outra, então ele vai, perguntem para ela se é isso mesmo, se eu entendi corretamente, se as coisas são assim mesmo. Então, a profetisa Hulda manda os emissários dizer assim, é isso mesmo. Veja aí o versículo 16. A palavra, no 15, né? Ela lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem, que é Josias, que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. É isso mesmo, ela disse. Tudo que está escrito lá vai acontecer. Porém, olha aqui, o modo como o Senhor também considera o arrependimento, a misericórdia, visto que, essa é a consequência, o motivo, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as suas obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu, ou seja, se amoleceu, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Quando uma pessoa redescobre a Bíblia, além do arrependimento, ela quer conhecer mais, ela quer ter certeza das coisas que estão escritas, ela não se contenta com uma leitura superficial, ela quer mergulhar nas profundezas das Escrituras. Foi isso que a Reforma produziu. No século XVI, um interesse generalizado pelas coisas da Bíblia. Estudo aprofundado das Escrituras, conhecimento profundo da palavra de Deus, não conhecimento superficial. Conhecimento testificado, digamos assim. É isso que Josias quer. Ele quer que o que ele leu, que ele entendeu, ele quer saber se é verdade mesmo. É o tipo de crente que a gente brinca, é o tipo de crente bereano, que quer confirmar todas as coisas à luz das Escrituras, que não se contenta só em ouvir algo que parece bom, que parece bonito, que parece interessante. Ele quer fundamento. Ele quer profundidade. É justamente isso o que Josias busca e isso o que ele consegue. E ao mesmo tempo, então, Deus já se revela como esse Deus de misericórdia. Ele disse, eu não vou mudar o fim. Mas alguma coisa no meio aqui vai ser diferente. O fim vai acontecer, ou seja, Judá, Jerusalém vai cair diante dos babilônios. Isso vai acontecer. O exílio está decretado, é inevitável, é necessário, isso vai acontecer. Mas Josias não será nos seus dias. Ou seja, eu vou poupar você. Você não vai ver toda essa destruição. E por quê? Porque seu coração se amoleceu. Por quê? Porque você se humilhou. Por quê? Porque você chorou.
Veja o quanto Deus valoriza o verdadeiro arrependimento. O quanto Deus valoriza o desejo, o anseio de querer conhecer verdadeiramente a palavra dEle. Como essas coisas produzem misericórdia, atraem a misericórdia de Deus sobre nós. Em terceiro lugar, meus irmãos, o redescobrimento das Escrituras, o redescobrimento da Bíblia produz em nós um desejo de compartilhá-la. É exatamente o que Josias faz na sequência. Observe o capítulo 23. Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, e se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu, concordou com esta aliança. Percebe? Ele não se contenta em redescobrir a Bíblia, em segurá-la para si. Ele quer levar adiante. Ele percebe que não adiantaria nada ele, como rei, se reconsagrar ao Senhor, buscar o Senhor corretamente, com arrependimento, com conhecimento verdadeiro, se o povo não obteria dessas coisas. Então ele manda, traga todo o povo aqui. Autoridades e povo comum. E manda que seja lido aquele livro diante de todos. Isso deve ter levado muito tempo, porque o livro não era fino, não. Provavelmente o livro que eles redescobriram foi o livro do Deuteronômio. São vários capítulos. Ele manda que o livro seja lido diante de todos. Depois todo mundo leu, ouviram, entenderam o que eu entendi também. Então agora nós vamos fazer uma aliança com Deus. E é justamente essa aliança refeita e os pontos desta aliança que me levam então aos dois próximos pontos do que produz o redescobrimento da Escritura. E o que eu estou dizendo que isso é a fé reformada, isso é a teologia reformada, isso é o que ela é na sua essência. Já foram 3, não se perca nas contas. Primeiro, arrependimento. Segundo, maior conhecimento da Escritura. Terceiro, compartilhamento da Escritura. O levar adiante, o levar além, o não segurar essa grande notícia, essa maravilhosa boa nova só para nós. Mas então vem mais 2 pontos que frequentemente não são muito fáceis de fazer, porém necessários. Ele vai reformar o culto e a vida da nação. A reforma do sistema religioso, do culto religioso, em primeiro lugar, e consequentemente, em segundo lugar, a reforma da sociedade, das pessoas sob a aliança. Veja como ele reforma o culto a partir do versículo 4. Não vamos ler tudo porque é longo o texto. Eu vou apenas destacar alguns aspectos que ele vai fazer. Diz o verso 4. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém. A primeira parte da reforma do culto, meus irmãos, é tirar o que não deve estar lá. Tirar o que não devia estar lá, mas que foi entrando, que foi chegando. E você imagine que essas coisas aqui não entraram no culto do dia para a noite. Isso foi um processo de décadas por causa da apostasia de Amon, de Manassés e dos outros reis de Judá, que foram permitindo com que os objetos estranhos do culto cananita, do culto pagão,
fossem adentrando o culto do Deus de Israel, ao ponto de que havia, olha aí, um poste ídolo e instrumentos, utensílios dentro do templo, ou da área do templo, consagrados a estes ídolos. O que ele faz? Os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Aí ele começa a destituir aqueles sacerdotes pagãos, idólatras, verso 5. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá tinham estabelecido, para incensarem sobre os altos da cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua, aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Você acha que isso era tudo? Tinha mais coisa lá. Verso 7. Também derribou as casas, olhe isso daqui, as casas da prostituição cultual, que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Como você sabe, na religião cananita, que começa com a busca pelo sentir-se bem, que começa com a busca pelo prazer, por experimentar grandes sensações, em última instância, eles permitiam que existisse dentro da religião as chamadas prostitutas cultuais. Então, quando os homens iam e mantinham relação sexual com essas prostitutas dentro da casa do Senhor, eles estavam glorificando os deuses. E isso aqui estava dentro da casa do Senhor. Essas mulheres que teciam lá, provavelmente fossem as prostitutas cultuais. Que nos intervalos, enquanto elas não prestavam o serviço ao Deus, elas estavam fazendo tecidos, roupas. E Josias vai e retira isso tudo, remove isso tudo. Mas a pergunta é, como é que isso entrou dentro da casa de Deus? E a resposta é simples. Quando se perde a Bíblia, entra tudo. E esse é o resumo de tudo aqui. Eles tinham perdido a Bíblia. Então, as coisas mais inusitadas, imprevisíveis e malignas vão conseguir entrar. Quando a Bíblia não é o critério, quando a Bíblia não é o padrão, quando outra coisa, qualquer que seja, se torna o padrão, vai entrar tudo. É só uma questão de tempo. É só você analisar a situação das igrejas ao redor do mundo, que abandonaram a Escritura como única regra de fé e prática. E o que acontece geração após geração com essas igrejas, outrora fiéis, mas que abandonaram a Bíblia como única regra de fé e prática, o que elas vão a cada geração praticando. Não é à toa que denominações, como por exemplo, a nossa mãe, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, nossa mãe, nos plantou aqui no Brasil. Hoje, permite, tolera abertamente homossexualismo. E ordena pastores e pastoras homossexuais. Quem pensa que está em pé, vê que não caia. É isso que a Bíblia fala. Toda atenção é pouca. Se abandonar a Escritura como único padrão, só Deus sabe, e eu acho que o diabo também, o que é que pode entrar nessa igreja com o tempo, com as gerações que vão passando. Você acha que é tudo? Tinha mais coisa lá. Olha aí o versículo 10. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse seu filho ou sua filha como sacrifício a Moloque. Até isso eles estavam realizando em Israel, sacrificando os próprios filhos, matando as crianças nos altares de Moloque. Moloque é um deus, ele tem uma barriga igual uma churrasqueira, igual uma lareira.
E os pais iam lá e colocavam as crianças, os filhos deles, dentro daquilo, no fogo, para sacrificar a Moloque. Isso estava dentro da religião de Israel. Quando se redescobre a Bíblia, nós temos que ter coragem, em primeiro lugar, de retirar da fé, do culto, tudo aquilo que não devia estar lá. Tudo aquilo que nós deixamos entrar ao longo das gerações, por esse ou por aquele motivo, por essa ou aquela pessoa, vamos permitindo, vamos deixando. É preciso ter coragem de remover. A teologia reformada sempre teve coragem de retirar o que não devia estar no culto. É por isso que o culto reformado em si é um culto muito enxuto, né? Muito, até uns dizem, é muito seco, né? Não tem muita coisa, não tem e não pode ter. Porque a simplicidade do culto é a marca da teologia reformada. A simplicidade, a compreensibilidade, a biblicidade, ou seja, somente aquilo que a Bíblia permite. Nada além disso. Mas não é só o fator negativo que importa, não é só retirar o que tem que ser retirado, também tem que acrescentar o que não estava mais. E é justamente isso o que Josias vai fazer lá, já mais para o final do capítulo, no versículo 21. Veja aí, segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 21. Capítulo 23, verso 21. Ele diz o seguinte: deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Veja, o conteúdo central da fé veterotestamentária, a Páscoa. Sim, porque para eles simbolizava o quê? A libertação do Egito. O dia quando o anjo vingador passou pelo meio das casas no Egito, matou os primogênitos dos egípcios, porém não tocou dos filhos dos israelitas que tinham a marca do sangue nas portas. E então essa passagem, que é o que significa Páscoa, né? A passagem do anjo pelo meio do Egito, poupou uns em detrimento de outros. Essa é a ideia. Poupou os israelitas, enquanto que vingava contra os egípcios. É esse o centro da religião veterotestamentária. É a mensagem central da igreja do Antigo Testamento. Isso não era mais pregado, isso não era mais proclamado. Então você percebe? São os dois lados que têm que ser feitos. Tira o que tem que ser tirado, acrescenta, coloca, traz novamente o que tem que ser central. O que é central para a igreja do Novo Testamento? A cruz, a Páscoa, mas do Novo Testamento. A sexta-feira da paixão, da morte do Senhor. A ressurreição, a vitória sobre a morte. Isso é central. Isso tem que ser relembrado domingo após domingo. Se um sermão, qualquer que seja, não tem qualquer menção a isso, tem alguma coisa errada com esse sermão. Se alguma música, se alguma oração, se algum tipo de mensagem que nós levamos ao povo ou oferecemos a Deus não tem relação com isso, tem alguma coisa errada com essa oração, com esse cântico, com esse hino, com o que quer que seja. Porque aquilo que é central não pode nunca faltar. E o que é central para nós é a nossa Páscoa, é a mensagem do Evangelho, é o Cristo que dá a sua vida pelos pecados, que morre na sangrenta cruz, mas ressuscita glorioso, vitorioso sobre a morte. O conteúdo central, veja, isso é cristocêntrico. Por isso, isso vai me levar, na próxima mensagem, a tocar no segundo aspecto central da teologia reformada, que é o quê? Somente Cristo. Até aqui estou falando de somente a Escritura. Por quê? O papel da Escritura. E isso necessariamente nos leva ao somente Cristo. Preciso redescobrir, sim, a mensagem central da Bíblia. E a mensagem central da Bíblia é Jesus Cristo. Se eu
der mais atenção a aspectos circulares, a aspectos que não são essenciais, em detrimento desse aspecto, eu estou errando. Não é desprezar os aspectos circulares periféricos da fé. Eles têm seu valor, sua importância, seu lugar, mas nunca podem ocupar o lugar central. Por que é que as seitas são seitas? Porque elas elegem um aspecto secundário da fé e o colocam no centro. Elas escolhem qualquer que seja, talvez, a observância de um dia da semana. Isso é central, põe no centro. Essa ou aquela forma de batismo, isso é central, bota no centro. Esse ou aquele tipo de, sei lá, a questão mesmo litúrgica, às vezes, é colocada como central. Mas o aspecto central é Jesus Cristo. Ele tem que estar no coração do crente e da igreja, do louvor, das orações. Jesus Cristo em sua vida, em sua morte, em sua ressurreição. Portanto, redescobrir a Bíblia nos leva a reformar o culto, tirar o que tem que ser tirado, colocar no centro aquilo que de fato deve ocupar o centro. E em quinto e último lugar, para encerrar essa mensagem, nós vemos que quem redescobre a Bíblia reforma depois a vida como um todo. Isso, claro, é sempre um processo gradual, isso não é instantâneo. Mas observe verso 24, aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Tudo conforme isso. Tudo de acordo com o livro que foi achado na casa do Senhor. E aí a conclusão, antes desse Josias, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual, e por isso, inclusive, depois dele veio o exílio e a destruição de Jerusalém e do templo. A reforma da vida, a reforma da sociedade. Esse é o anseio da igreja, nem sempre fácil, quer dizer, nunca fácil. Aqui, como é uma teocracia, ele consegue então impor esses conceitos fora do templo e diz, tirem os médiuns da nação, tirem os ídolos das casas de vocês, ele manda que se tire os ídolos do lar. Não é tão fácil fazer isso para nós, nos tempos que vivemos. Não temos como decretar essas coisas. Não funciona como decreto, mas funciona como testemunho. Quando o mundo olha para os crentes e vê compromisso com as Escrituras e vê verdadeira santidade de vida, isso pode ser o instrumento, o testemunho para promover as mudanças nas outras casas, as mudanças nas instituições públicas, as mudanças até nos governos. Parece difícil conseguir hoje, na nossa situação em que vivemos, mas isso já foi alcançado em outros momentos, em outros lugares, em outros países. Não é impossível. Talvez Deus não queira promover um avivamento nacional, mundial, internacional, como ele fez no século XVI, XVII, XVIII, XIX. Talvez ele não queira fazer isso, porque talvez o que esteja no horizonte seja o fim mesmo. O fim dos tempos. E aí só apostasia. Mas, no entanto, esse avivamento bíblico pode existir nos crentes individualmente, cada um, nas famílias e nas igrejas locais, desde que a Bíblia seja continuamente redescoberta. Arrependimento, mais conhecimento da palavra de Deus, desejo de compartilhar essa palavra, de levá-la adiante, reforma do culto, tirar o que precisa, acrescentar o que é central, reforma da vida.
Isso é o que a reforma faz. Fez no século XVI, em vários outros períodos, e pode fazer hoje também. É nosso alvo, nossa meta para a glória de Deus. Oremos. Santo e eterno Deus, graças te damos pela tua palavra, que nos desafia, nos instrui, nos repreende, nos corrige, nos consola, nos sustenta. Sim, tudo isso a tua palavra faz, ó Deus. Concede, Senhor, que cada um de nós tenha essa palavra no coração e esteja disposto a fazer tudo o que é necessário conforme tudo que está escrito neste livro que nós temos o privilégio de conhecer, de ler, de estudar. Que possamos vivê-lo, ó Deus, com intensidade, com fervor, de todo o coração, de toda a alma, conforme essas palavras da tua Bíblia mesmo, de todas as forças. Muito obrigado pela tua instrução. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.